Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. No verso 42. Portanto, essa palavra portanto, Jesus está concluindo uma linha de raciocínio. Ele vem desenvolvendo uma linha de raciocínio em Mateus 24 acerca dos sinais da sua vinda, alguns sinais mesclados com a destruição de Jerusalém, e na parte final Jesus vai fazer uma série de colocações sobre a necessidade de uma vigilância. E nessa noite nós queremos ver aqui 4 grupos que devem ter uma atitude de vigília ou que em algum momento não estão tendo a vigília. Então nós vamos mentalizar aqui nessa noite algumas figuras que Jesus vai apresentar aqui para nós, como a figura do ladrão, comparando a sua vinda com a vinda do ladrão, a questão do porteiro. Nós vamos fazer uma conexão com Marcos, e também nós vamos ver a questão do mau servo, e vamos ver a questão das 10 virgens. E o que esses 4 grupos possuem de semelhantes em relação à vigilância? Então, lembrando aqui a vinda do ladrão, a questão do porteiro, a questão do mau servo e a questão das virgens. Outra coisa que Jesus ele vem descrevendo nas aplicações que ele faz em relação à necessidade de vigilância. E aqui a palavra vigilância, ela poderia ser substituída muito bem pela palavra preparo. Então, quem vigia são aqueles que estão atentos. E dentro desse contexto, irmãos, Jesus ele vai avançar dizendo o seguinte no verso 42: portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele já havia mencionado o dia em que Noé entrou na arca e os antediluvianos não perceberam. Jesus já havia mencionado o caso de uma senhora no moinho e a outra no campo. Duas senhoras no moinho e 2 senhores no campo. Uma será deixada e a outra será tomada. Um será deixado e o outro será tomado. E aí Jesus agora vai dizer: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então Jesus quer que nós tenhamos aqui o quadro da sua vinda, e nós tenhamos a questão do dia, mas Cristo ele quer acentuar não só o dia, como também a hora da sua vinda. Ou seja, ele quer que nós tenhamos em mente a importância do acontecimento e também do momento, da hora solene. E aí Jesus vai dizer: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Essa palavra hora aqui, em alguma tradução, ela descreve a questão da vigília da noite. E mais adiante nós vamos ver essa questão da vigília da noite. 4 etapas que os romanos adotavam e os judeus seguiam essas vigílias. Então vejam bem: portanto,
Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E aí Jesus vai concluir agora com a expressão por isso. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então percebe que Jesus ele está dizendo do dia, e ele acentua no momento final a hora. E a questão aqui do pai de família é que ele não cuida. E essa palavra aqui, cuidar, ela poderia ser traduzida como: ele não pensa, ele não imagina, ele sabe da vinda do ladrão, mas ele pensa que não vai acontecer com ele. Por isso ele dorme e ele despreza a vigilância. Então, o primeiro quadro que Jesus quer colocar aqui para nós é a questão de, vamos dizer o seguinte: o pai de família, ele dorme despreocupado. Paralelo aí, você pode deixar aberto, nós vamos a Marcos capítulo 13. Marcos ele vai ampliar o conceito do sermão do monte, ou melhor, do sermão do Monte das Oliveiras, ou sermão profético. Marcos capítulo 13, nós vamos encontrar a seguinte declaração de Jesus: verso 33: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E aí Jesus agora ele coloca a questão do tempo, e na questão do tempo Jesus vai fazer uma comparação. E aí veja bem, é como, essa expressão é como ladrão, é como o dono de uma propriedade, ou seja, é um sentido figurado, é um sentido comparativo. E aí Jesus vai dizer: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, um homem, proprietário de uma casa, e ele vai fazer uma viagem. E essa viagem é onde? Para um país. Uma viagem a um país dá ideia de uma viagem demorada. Não é que ele foi à vila, não é que ele foi à cidade, não é que ele foi a outro estado, é que ele ausenta-se do país. Então a ideia que é de uma vinda demorada, ou uma demora bem acentuada. E o porteiro ele recebe aqui a incumbência de vigiar, assim como o pai de família, ele precisa estar atento para que a vinda do ladrão não o apanhe de surpresa. Nós encontramos aqui que o porteiro também ele precisa ficar atento. E aí Jesus vai agora expressar algumas coisas a partir do verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Então o porteiro ele tem que vigiar.
ele não sabe quando virá o dono da casa. E aí diz a palavra de Deus que se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, as 4 vigílias. Então, o entardecer. Então, se nós tivéssemos no contexto daquela época, da definição do tempo, nós iríamos dizer que nós estaríamos na primeira vigília. E essa vigília vai certamente até as 9. Das 9 é à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, o cantar do galo. Das 3 às 6, o raiar do dia. São essas 4 vigílias. Então Jesus agora, ele coloca aqui a necessidade de uma vigilância assim que uma vigília ela passa. É interessante que existem algumas estatísticas e alguns comentários que alguns acidentes de trânsito acontecem na proximidade da casa. Então a pessoa às vezes faz uma viagem muito longa durante a noite ou durante o dia, e quando está próximo de chegar, dá uma sensação assim de missão cumprida e um relaxamento. Mas o que Jesus quer ensinar aqui é justamente o contrário. Se uma vigília é passada, requer uma dobrada vigilância. O tempo vai ficando mais escasso, o tempo vai sendo abreviado. Aquelas 12 horas envolvendo as 4 vigílias já não existem mais. Uma vigília passa, a outra vigília passa e a terceira vigília entra. E aí, isto está dizendo para nós que requer uma vigilância, e uma vigilância dobrada. E o verso 36: para que, vindo ele, quem? O dono da casa, aquele que se ausentou, ele vindo de uma forma inesperada. E aí o que diz a palavra de Deus? E vindo ele de uma forma, diz algumas traduções, de improviso, de uma forma antecipada, não vos ache dormindo. Então aqui, se em primeiro lugar o pai de família, ele não pensa na vinda do ladrão. Na questão do porteiro, o porteiro pensa na vinda do seu proprietário, da casa onde ele é ordenado a vigiar. Então ele tem em mente que o seu senhor virá, mas ele não previa que ele voltaria de uma forma antecipada. Vamos guardando essas imagens aí, tá? Então, esse é o sentido aqui que Jesus quer que a gente tenha. Voltando a Mateus capítulo 24, Jesus ele vai ampliar o quadro agora, falando do mau servo. Nós já estudamos em algum encontro nosso, nós não vamos estudar aqui sobre o mau servo, todos os detalhes. Nós só vamos ver aqui, a partir do verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espantar os seus companheiros, e a comer beber com os ébrios, nós já estudamos sobre isso, ele diz consigo mesmo, o Senhor tarde virá, com seus irmãos de fé, ele espanca. Você está desequilibrado, Jesus não vai voltar agora, e coisas assim que a gente em algum momento ouve na Bíblia, tá? E com os mundanos, os ébrios, ele se dá bem. Ou seja, o espírito do mundo, de que este reino terrestre, ou este reino temporal, vai avançar um pouquinho mais.
E aí o que acontece? Então ele está dizendo. Mas vamos agora concluir aqui no linha de raciocínio que Jesus vai apresentar para nós. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera. Então veja bem, Jesus falou da questão do pai de família que não pensava na vinda do ladrão. Jesus falou do porteiro que sabia que o seu Senhor viria, mas ele não sabia que viria de uma forma improvisada, antecipada. E agora Jesus coloca a questão do mau servo e diz que o Senhor voltará em dia em que ele não espera e em hora que não se sabe. Então ele não sabe a hora que o seu Senhor virá, e ele também não sabe o dia. Juntaram essas três colocações, deu para os irmãos entenderem a questão do chefe de família, a questão do porteiro e a questão do mau servo. Então, o mau servo, ele não zomba da vinda de Cristo, mas ele quer que ela aconteça lá na frente. E o seu Senhor voltará em um dia em que ele não espera e uma hora em que ele não sabe. O pai de família, uma hora que ele não pensa. E o porteiro não pensava numa vinda antecipada. Tendo essa visão, irmãos, vamos para a última visão. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, nós já estudamos, reestudamos sobre isso, mas só vamos analisar aqui o verso 6. Mas à meia-noite, então Jesus, ele menciona aqui agora um tempo definido. Então Jesus está dizendo que o chefe de família, ele não pensa na vinda de Jesus como a vinda do ladrão. O porteiro, ele está pensando numa vinda prolongada. O mau servo, ele quer que essa vinda seja dilatada, seja ampliada. E Jesus agora, ele vai concluir essa linha de raciocínio de vigiar e orar com a questão das 10 virgens. E essas 10 virgens, elas à meia-noite. Então, se em 3 analogias não aparece a definição da hora, na parábola das 10 virgens aparece a meia-noite. Meia-noite é o tempo definido. Se nós fizermos um encontro e marcarmos uma reunião à meia-noite, todo mundo vai saber que meia-noite é um tempo definido. E quando o relógio dá lá, em algum momento eles contabilizam 24 horas ou 0 hora, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Meia-noite. Então, na hora mais escura da noite, na hora que não é hora de casamento, não é hora de preparo para casamento, é esta hora que é definitiva para o povo de Deus. E aí nós temos que entender uma coisa que nós já estudamos, não vamos estudar aqui em alguns detalhes, mas alguns detalhes que são bem definidos. E um dos detalhes bem definidos para nós é quando o livro Parábolas de Jesus vai dizer para nós que será uma noite de prova. Será uma noite de lamentação. E será uma noite de perseguição por causa da palavra de Deus. É interessante que, se nós formos ao livro Desejar das Nações, meia-noite
noite literal foi a hora em que Jesus foi entregue. Então, na curiosidade, vai lá no desejado. Ali foi a hora do poder das trevas. Ali foi a hora em que Judas, a escolta, soldados vieram com paus, lanternas, tochas e prendem o Filho do Homem, meia-noite. Então Cristo passou pela crise da meia-noite. Mas o Espírito Profecia também não só define esta parte mais escura da noite como sendo a questão de uma noite de prova, de lamento e perseguição por causa da palavra de Deus, mas ela também define da seguinte maneira: mas nessa noite, se alguém souber aí completar agora a frase bem pequenininha, ela vai dizer: nesta noite o que? Brilhará a luz de Deus. Então, vamos aqui. Meia-noite, hora mais escura, noite de prova, mas também nesta noite brilhará a luz de Deus. Vamos ver um conceito que Pedro deixou para nós em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, Pedro vai deixar um conceito para nós, e esse conceito ele vai nos ajudar a entender o que vai acontecer à meia-noite para o povo de Deus no momento final. Então, Atos capítulo 3, e veja, é um verso aqui que esse verso ele deveria ser memorizado, ele deveria ser estudado e entendido pelo povo de Deus no tempo que se chama hoje. E Pedro vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então Pedro está falando aqui de passos que devem ser dados. E o primeiro passo aqui é o arrependimento. E o que segue ao arrependimento deve ser uma mudança de mente e coração, já que o Espírito Profecia diz que o verdadeiro arrependimento ele opera uma mudança na mente e no coração, ou seja, um abandono de velhas práticas e um retorno ao Senhor. E Pedro vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E aí vamos usar agora a seguinte expressão de Pedro: arrependimento, conversão, e o que se segue deve ser cancelamento de pecados. Cancelamento de pecados não acontece antes do dia 22 de outubro de 1844. O que acontece antes desta data tão magnífica é perdão. Mas pastor, cancelamento também não é perdão? Sim, vamos dizer assim, é perdão, é mais do que perdão, é um cumprimento da aliança que Deus faz com o seu povo. E qual as promessas que Deus faz com o seu povo?
cancelar os nossos pecados. Em algum momento esta aliança é vista em Hebreus 8 e Hebreus 10, como Deus, ele esquecendo os nossos pecados. Então Deus terá aqui na terra, no momento final, um povo cujos pecados foram cancelados. Vamos mentalizar a vida de Adão. Adão morreu crendo nas promessas do conserto de Deus, a graça de Cristo o alcançou, e, vamos dizer, e a partir do dia 22 de outubro de 1854, aí que se pode dizer que os seus pecados foram cancelados, e que ele foi aceito, e que ele só vai ter realmente a concretização dessas promessas no dia da volta de Jesus. Ele não vai no pó da terra, entendeu? Então veja bem, então, Pedro está falando de coisas para a sua época, para aqueles que iriam passar pela sepultura fiéis a Deus, arrependeram, se converteram, confiaram na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E Pedro está apontando também para o futuro, para um povo que os seus pecados seriam cancelados em vida. Então vamos mentalizar isso aqui, irmãos, né? Nós andando aí pelas ruas das nossas cidades, ou em algum momento aí no campo, ou em algum momento em algum esconderijo aí, mas os pecados estão apagados. Quando se fala de apagamento de pecados, se fala do nome que foi avaliado, o nome foi aceito por causa dos méritos de Cristo, e o nome é retido para sempre, por todo sempre, no livro da vida. Mas Pedro, ele continua dizendo, então arrependei-vos, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então aqui existe uma outra promessa do conserto de Deus, e essa outra promessa do conserto de Deus é que, além de Deus ele não se lembrar mais dos nossos pecados, além de Deus cancelar os nossos pecados, Deus iria escrever a sua lei em nossa mente e coração. Então são duas promessas distintas, mas são duas promessas que ocorrem ao mesmo tempo, dentro do contexto final. Nesse livro que nós distribuímos aí, ou temos em casa, melhor, o que é mais amplo, nós encontramos lá que os profecias chamam isto o cumprimento total das promessas do conselho de Deus. Então Deus não vai, nesse momento final, apagar os pecados de alguém e não enviar o refrigério. Ou, melhor dizendo, aqueles que terão seus pecados cancelados, eles serão agraciados com refrigério. Amém. E amém, e amém, e amém. Estamos voltando a repetir. São duas coisas distintas, mas nós não podemos separá-las. Uma coisa é complemento da outra. Então vamos agora analisar isso da seguinte maneira. Quando se fala de tempos de refrigério, o texto vai dizer aqui, refrigérios que vêm na presença do Senhor, essa tradução. Tem uma outra tradução que vai dizer que é refrigério
pela vinda do Senhor. No sentido, podemos dizer que o refrigério vem da presença do Senhor, ou seja, do santuário celestial, podemos dizer isso. Mas o mais enfático aqui é que a presença do Senhor Jesus trará para nós o refrigério. Ellen White define bem isso nos primeiros escritos, e ela define isso, refrigério, como sendo chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo. É aquilo que nós estudamos em Isaías 28:12. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então veja bem, quando vier o refrigério, quando vier a presença do Senhor, e com a presença do Senhor virá o refrigério, é sinal também de que os pecados foram cancelados. E agora vamos olhar a questão da meia-noite. A palavra de Deus vai dizer que todas as 10 virgens elas acordam. E quando elas acordam com um grito, aí vem o noivo. E aí nós estudamos no último encontro que a função das virgens na parábola é o que mesmo? Qual que é a função das virgens? A função das virgens na parábola é iluminar o caminho do noivo. São as daminhas. Não são daminhas, porque eram jovenzinhas que estavam na idade de casar, tá? Então elas têm uma função na cerimônia do casamento. E a função delas é iluminar o caminho do noivo. E o refrigério faz essa função. A chuva serôdia faz essa função. O derramamento do Espírito Santo faz essa função. Então vejam bem: cancelamento de pecados e chuva serôdia. As virgens nécias, à meia-noite, uma hora bem definida, a hora mais solene, é nesse contexto que no santuário de Deus, no santuário celestial e na terra, aqui acontecendo a maior crise do nosso planeta, e lá em cima Deus finalizando as promessas do novo concerto, na hora mais escura, na hora mais solene, porque Deus olha para a terra e diz: olha, na hora do poder das trevas é a hora de brilhar a luz de Deus, é hora das damas, das virgens saírem com as tochas acesas, iluminando o caminho do noivo. Dentro desse aspecto, irmãos, nós podemos dizer que a questão do chefe de família, do pai de família e da vida de Cristo como um ladrão, não é que Jesus é um ladrão, mas comparativo a um fato inesperado, não está se falando da vinda de Cristo nas nuvens dos céus, está se apontando para o dia do juízo, o dia em que o nosso nome vai ser avaliado, e a hora que nós menos pensemos, pode ser a hora mais solene em que o nosso nome está sendo avaliado na corte celestial. O porteiro, ele não esperava que o seu senhor viesse de uma forma antecipada, e ele previu uma certa demora, e o Senhor veio de uma forma improvisada. Também não se refere à vinda de Cristo nas nuvens dos céus. A vinda de Cristo nas nuvens dos céus não é uma vinda de surpresa. Será uma surpresa para os ímpios, mas para o povo de Deus, e para o povo de Deus que se rompeu lealdade a Deus no momento final, também a vinda de Cristo não será um fator surpresa, quando as pragas começarem a cair.
Então Jesus está falando da questão do juízo, da hora solene, do momento mais solene. E quando se fala do mau servo, o mau servo, ele vive como se não houvesse juízo. Ele mentaliza o retorno de Cristo e mentaliza de uma forma prolongada, mas ele não espera que o Senhor venha de uma hora que ele não espera, que ele não sabe. E por fim, as virgens, irmãos. As virgens vão acordar numa hora que elas terão mais noção de todo mundo da crise, e que é o desfecho final. No entanto, um grupo não fez o devido preparo, não se vigiou. Esse aqui, irmãos, que meu coração dói, e eu fico olhando o coração de Cristo com a sua igreja. O livro Grande Conflito, ele traz 3 buscas desenfreadas pelo ser humano: ambição, prazeres e moda. Pode ser a moda do adorno pessoal, mas pode ser a moda em vários níveis: enfeitamento da casa, amplitude do carro. E nós, nesse mundo, buscamos de uma forma acelerada satisfazer as exigências mundanas. Possa ser o momento mais crítico, acordar nas trevas da meia-noite, e quando o refrigério cair, quem não receber o refrigério, significa que a porta da graça já se fechou para ele. Ou, para aqueles que vivem na luz da verdade, a porta da graça fechará um pouco antes do que todos aqui na terra. Talvez seja, irmãos, o assunto mais solene que é apresentado na palavra de Deus. E aí Jesus está sempre dizendo: vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o Senhor. Não existe vigília se a alma não estiver recebendo unção dos altos céus. Não existe. Podemos até falar do fim, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Podemos até estudar cadeias de profecia, mas se a graça de Deus não estiver operando em nossa vida, estamos sendo catedráticos em profecia, mas o que Deus espera de nós é catedráticos que a graça de Deus opera profundas e genuínas transformações. Sem a presença do Espírito Santo, não há vigilância da alma. Sem um estudo profundo da palavra de Deus, não existe vigilância. Se não existe uma investigação à luz da palavra de Deus, para que Deus nos mostre aonde nós estamos errando, não haverá e não está acontecendo vigilância. Que tempo está vivendo, irmãos? Tempos em que nós vamos enfrentar a hora mais solene. Nós estamos esperando o dia mais solene, mas o que Jesus quer é que nós tenhamos o entendimento da hora mais solene.
Há uma recomendação do Espírito de Cia que eu gostaria de compartilhar aqui com todos nós. Ela diz o seguinte, que não deixe ninguém tirar do seu coração a convicção da breve volta de Jesus. Não deixe. Muitos antediluvianos, em algum momento, vibraram com a mensagem de Noé, mas pelo clamor dos que estavam em volta, desistiram de seguir a luz que sobreveio a eles através de que um dilúvio viria em breve. Tempo, irmãos, que nós pedimos o batismo do Espírito Santo. Amém. Tempos nós pedimos a Deus que Deus sonde a nossa alma. E Deus diga para a nossa alma o seguinte: está faltando isso aqui. Se o teu nome for avaliado hoje no juízo, Jorge, se este pecado estiver na sua vida, Jesus não colocará o seu sangue expiatório para cobrir o pecado não confessado e não abandonado. O bom ainda, irmãos, é que nós temos ainda um sumo sacerdote chamado Jesus. Amém. Nós temos ainda alguém junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. E preste bem atenção aqui. Ele também é a nossa testemunha. Então, várias funções. E Cristo só tem pensamento do bem em relação a nós. Amém. Se em todo esse momento Jesus, ele prolongou, ou ele demorou, se assim podemos dizer, a culpa não está nele, nem nas suas promessas. Mas podemos ver também o seu caráter. Ele é longânimo, e ele não quer que ninguém se perca. E nós não podemos abusar dessa longanimidade para que ela vai se esticando, e nos iludirmos que ela não vai ter fim. Tudo está dizendo para nós: Jesus está voltando. Tudo está dizendo para nós: tem um juízo que vai terminar logo. A mensagem de Pedro para nós é: arrependei-vos, convertei-vos, para que seja passado o vosso pecado, a presença do Senhor venha os tempos de refrigério. Então, que nessa noite, irmãos, esse final de semana, nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, ainda temos graça, ainda temos tempo de graça, ainda temos um santuário que ainda podemos recorrer e chegar pela fé, através dos méritos de Cristo, e encontrarmos ali misericórdia. Amém. Precisamos de Jesus como nosso sumo sacerdote. Precisamos pedir a Deus que Deus nos ajude a olharmos o tempo e aproveitar melhor o tempo de graça que nos concede. E eu tenho observado uma coisa em minha vida que não é fácil: não desperdiçar o tempo, que vai exigir uma tarefa árdua, uma disciplina rígida, para não desperdiçar o tempo em coisas fúteis, levianas, mundanas e que não acrescentam nada no mundo. Precisamos entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, que o tempo em que nós estamos vivendo é só.
Queridos irmãos, que nós possamos olhar para Jesus, para as suas promessas neste final de semana. Entendermos o calendário profético, mas entender a salvação que Jesus quer operar em nossa vida. Recorramos a Cristo. Vamos até Jesus. Precioso Salvador. Precioso Redentor. Divino, compassivo. Assim é Jesus. Dobremos os nossos joelhos nessa noite. Falemos com Deus. Bondoso Pai. Pai, o Senhor tem concedido tempo de graça para nós. Em algum momento temos esbanjado o tempo, Senhor, tratando de uma forma leviana, Senhor, a tua longanimidade, Senhor. Pai, tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor, a zelarmos para a nossa alma, a vigiar, Senhor, buscando teu santo Espírito, buscando tua graça, Senhor, buscando a comunhão com os altos céus. Pai, precisamos de ti, Senhor, da tua graça perdoadora, Senhor, da tua graça santificadora. Abençoe a tua igreja aqui nessa noite, em Cristo Jesus. Amém.